Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais, que este livro terceiro tem 11 capítulos. Nós estamos agora no capítulo 10, que trata da nona lei moral, que é a lei de liberdade. E nós entramos aqui no tema escravidão, e hoje vamos ver a questão 832, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: há homens que tratam seus escravos com... Tem que parar para fazer o nosso preâmbulo. Este livro é da metade do século XIX. Muitos países do mundo ainda tinham escravidão, inclusive o Brasil. Tá? Então, vamos entender este contexto de realidade temporal. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, não lhes deixam faltar coisa alguma e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. O que dizeis disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Eles também dispensam muito cuidado aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como uma mercadoria, privando-os do direito de serem donos de si mesmos. Olha, poderia dar a liberdade e mantê-los na propriedade a um salário justo e pronto. Dizer, não vou dar liberdade porque eu os estou protegendo? Por favor. Não é? É como dizem os espíritos superiores. Eles têm direito de dispor da sua liberdade e têm direito de serem donos de si mesmos, não é? Ou seja, não são tão comprometidos quanto os que maltratam, mas mesmo assim, ainda assim, são comprometidos porque estão tratando seres humanos como mercadoria. No caso, nós estamos falando como se estivéssemos lá, mas não estamos lá, estamos aqui. Existem ainda situações pontuais em que pessoas tratam outras com esse mesmo descaso e indignidade moral? Sim, já vimos isso aqui também antes, não é? Agora vamos falar de outra liberdade. Liberdade de pensar. E sobre o subtema liberdade de pensar, nós temos duas questões. Vamos ver a primeira. 833, Allan Kardec pergunta: haverá no homem, no espírito encarnado, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento, pela qual ele goze de absoluta liberdade? Resposta: é pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites. Pois o pensamento não conhece obstáculos. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não pode se aniquilar o pensamento. Então, pode haver uma censura à exposição do pensamento, impedimento, proibição, mas não de expressão do pensamento. Expressão, mas não pode se impedir a liberdade do pensamento. Nós pensamos, não dizemos tudo o que pensamos, mas pensamos. E isto, todos nós temos essa liberdade. A 834, a questão, Kardec pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Resposta: é responsável perante Deus.
Como, porém, somente Deus é capaz de conhecer o pensamento do homem, ele, Deus, o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, somente Deus realmente nos conhece assim, tão profundamente. Deus está na nossa própria consciência profunda. E aí é que nós vemos quem é que vai ser o verdadeiro juiz das nossas consciências. Nós mesmos, não é? Nós mesmos. Então, o homem é responsável pelo seu pensamento? Sim. É responsável perante Deus, e só Deus que conhece o pensamento do homem em sua profundidade pode condená-lo, não é? O condena ou o absolve segundo a sua justiça. Deus é todo justiça, todo misericórdia. Vai saber que tipo de pensamento, vamos dizer assim, tem atenuantes, agravantes, também tem isto, não é? Então é interessante porque mais os espíritos dizem que há uma liberdade absoluta no pensar. Pensar é como agir, não é? Quando agimos, consubstanciamos, trazemos para o concreto o nosso pensamento. Mas pensamento é energia, pensamento também tem muita força, muita força. Portanto, precisamos saber como estamos direcionando e como estamos desenvolvendo o nosso pensamento. Não é algo inconsequente. Faz lembrar aqueles super-heróis que têm aquela visão de raios e que usam óculos para impedir que os raios, não é? Machuquem alguém, e quando tiram o raio vai forte, queimando tudo. Então o pensamento é assim, muito poderoso. Precisamos ter cuidado com ele também. Até mesmo isto. Porque o pensamento vai nos encharcar com a sua própria energia. Se pensamos coisas positivas, aqueles pensamentos vão nos encharcar daquela energia. Nós temos liberdade, mas em tudo que fazemos, e pensar também envolve livre-arbítrio, também vai envolver consequências, não é? Liberdade de consciência. É este novo subitem. E na questão 835, Kardec pergunta: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Resposta: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, a consciência é a base, é a nossa base do inconsciente. Então, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, é onde estão lá, fincados os valores, fincados, são a base do edifício, é a consciência, é onde estão lá no fundo ainda as leis de Deus. Como fazer com que elas brotem? Fazei brilhar a vossa luz de Jesus. Deixe que as leis de Deus brilhem através de vós, como se o mestre nos dissesse. E aí, os nossos pensamentos irradiam o bem e Deus brilha através de nós, e nós, suas centelhas divinas, seus filhos, estaremos ali refletindo a sua grandeza. – 836. O homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência? Resposta dos Espíritos à pergunta de Kardec.
O homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência, não mais do que pôr obstáculos à liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência, assim também como o pensamento, não é? Assim como os homens, mediante suas leis, regulam as relações de homem para homem, de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele, Deus, e os homens. Então, daí, o direito de limitar a liberdade de consciência e de pensamento é única, única e absolutamente, unicamente de Deus. Nós não temos esse direito. Somos irmãos uns dos outros, não é? Vamos cuidar da nossa consciência e do nosso pensamento. É claro que existem leis, como bem dizem os espíritos superiores, para regular a relação entre nós. E também entre nós e a natureza. Né? Hoje em dia são importantes, não é? As leis também que visam proteger a natureza. Questão 837 pergunta Allan Kardec: qual o resultado dos obstáculos interpostos à liberdade de consciência? Sim, mesmo nós sabendo disso tudo, existem pessoas que se acham no direito de impor obstáculos à liberdade de consciência. Qual o resultado dos obstáculos interpostos à liberdade de consciência? Respondem os espíritos superiores: constranger os homens a procederem de modo diferente do que pensam é torná-los hipócritas. Quer dizer isto? Eu estou forçando. Não, você não pode pensar nisso, você vai fazer daquele... Faz lembrar aqui uma cena do filme Rainha Margot, que conta a história da rainha de França, Catarina, que promove a noite de São Bartolomeu. Sua filha ia casar, sua filha católica ia casar com um príncipe protestante, e aí, diante da chegada dos convidados protestantes, há toda aquela matança e tudo, e então ela já havia casado, não é, com o príncipe protestante, e o príncipe é constrangido a abdicar da fé protestante e se converter ao catolicismo. E ele disse que não ia fazer isso, mas não ia fazer isso mesmo, que ele não ia, porque ele estaria traindo a si mesmo. E aí ela diz assim ao seu recém-marido: faça. Aí você agora vai começar a aprender o que é hipocrisia. Seja católico, nos lábios, na sua consciência, seja o que você quiser. Ninguém precisa saber. Excelente cena que muito bem ilustra aqui essa passagem. Constranger os homens a procederem de modo diferente do que pensam é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Excelente. Vamos terminar hoje por aqui. Amanhã continuamos falando de liberdade. Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.